Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Simone e estou novamente aqui para ajudar vocês a realizar a atividade do dia 1º de março. Bom, pessoal, tem alguns alunos que já realizaram essa tarefa e outros não. A atividade que era proposta para hoje, alguns também já fizeram. Então, hoje a professora vai começar a apostila nova. Então, mesmo aqueles que não realizaram a de sexta-feira, a professora pede que realizem hoje. E eu vou mostrar para vocês a atividade de hoje, que é a proposta de hoje, tá? Para vocês acompanharem. É essa, é de língua portuguesa, está aparecendo na tela de vocês. O texto é O Menino que Chovia. A professora vai ler e a professora gostaria que vocês também, em outro momento, fizessem essa leitura. O menino dessa história era assim: quando contrariado, quando ouvia um não, ele chovia. Chovia mesmo, chovia temporal, tempestade, com raios e trovões de verdade. Um dia ele chorou, choveu tanto, mas tanto, que simplesmente inundou a casa. E o que aconteceu então? Aconteceu que isso acabou sendo muito bom, porque foi ali, no meio da inundação, que os adultos encontraram um modo de ajudar o menino mimado, a ver o mundo com outros olhos e deixar a chuva só para os dias em que acordava muito mal-humorado. Então, quem que escreveu esse texto? Esse texto foi escrito por Claude Ebas. Ah, muito bem. O nome do texto, O Menino que Chovia. A editora, Campanha de Letrinhas Contra a Capa. Muito bem, pessoal. Então, depois que nós lemos esse texto, tem algumas atividades, alguns exercícios aí para serem respondidos. O primeiro exercício está escrito, número 1. O menino chovia. Quando? Quando que o menino chovia? Só para entender, será que essa chuva que diz o texto, será que é uma chuva de verdade mesmo? Como que é que vocês entenderam que era essa chuva? Hum? Será que era lágrimas ou será que era chuva caindo das nuvens? Parem um pouquinho, só um momento. Parem um pouquinho e pensem. Como que era? Eu acho que era lágrimas, né? O menino chovia quando? Então vamos lá para a primeira. A casa ficava inundada? Se for essa, vocês vão marcar o X. A letra B. Era contrariado? A tempestade caía forte? Via o mundo? Quando é que o menino chorava tanto? Porque aqui o verbo chover, aqui a palavra chover, não é chover de chuva, é chover de lágrimas. Quando que acontecia isso? Será que só acontecia isso quando o menino era contrariado? Se for isso, vocês vão marcar o X na letra B. Se for a letra C, vocês marcam o X. Depois, na segunda frase, no segundo exercício, na frase, ajudar o menino mimado a ver o mundo com outros olhos. A expressão ver o mundo com outros olhos significa que o menino trocou de olhos, usava óculos e comprou óculos novos? Será que era isso que essa frase quer dizer? Ver o mundo com os outros olhos. Quando alguém fala assim, o que isso significa? Nunca mais chorou? Ou será que isso significa mudou o jeito de ver o que acontecia? Então, os adultos fez o menino ver o mundo de outra forma. Então, vocês vão colocar o X dentro da resposta correta. A frase de texto que aparece é a 3. A frase do texto que aparece, uma expressão de tempo. Olha só, uma expressão de tempo. Um dia ele choveu tanto. No meio da inundação, o menino dessa história era assim, chovia temporal.
Que frase que expressa tempo? Quando é que, quando nós estamos falando, nós expressamos o tempo das coisas? Certa vez, um dia, naquela tarde, no sábado. Então, isso vai expressar o tempo. Então, um dia ele choveu tanto. Será que expressa o tempo? Um dia. Então, fiquem atentos. Vão marcar um X onde está a resposta certa. Depois que vocês resolveram isso, olha só, tem alguns questionamentos do texto. Quem que era o personagem dessa história? Tinha personagem? Tinha, né? Quem eram esses personagens? Era um menino. Tinha outros personagens? Aqui fala que tinha, só citava os adultos. Será que esse texto se passou aonde? Falou no texto aonde se passou essa história? Falou? Olha só, vamos voltar lá no texto de novo. Quando ouvia um não, ele chovia, chovia mesmo, chovia temporal, tal, tal. Um dia ele choveu tanto, mas não falou. Aconteceu isso, acabou sendo muito bom, porque foi ali no meio da inundação que os adultos encontraram um modo de ajudar o menino mimado a ver o mundo com outros olhos e deixar a chuva só para os dias em que acordava mal-humorado. Não falou onde se passava esse texto, mas nós podemos entender que esse texto se passava na sua casa, em qualquer lugar, quando o menino era contrariado. Quando passava isso? Também não se falava no texto. Aí dá a impressão de tempo quando fala um dia ele choveu tanto. Um dia, mas não sabia, não se fala que dia que foi. Ok? Então, nós temos personagens, é um texto assim, meio que tem as palavras meio ocultas, mas que nós podemos entender que era o quê? O menino que chorava muito por qualquer coisa, que era um menino muito mimado, que um certo dia, aos adultos, dá para se entender, pode ser que sejam os pais, ensinaram eles, não se fala de que forma que foi ensinado, que era para chorar apenas quando uma coisa que valesse a pena chorar, e não por qualquer coisa. Terminando aqui, a professora vai postar uma atividade no caderno para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, vocês fiquem atentos lá no grupo. A professora vai postar um exercício pequeno lá no grupo de matemática, porque nós já fizemos um pouquinho de português e agora nós vamos fazer de matemática. Vocês fiquem atentos aí no grupo, qualquer coisa a professora Simone estará à disposição de vocês. É só vocês falarem, principalmente no período da tarde. Ok, pessoal? Então, beijos, fiquem com Deus e qualquer coisa a professora está aqui. Obrigada.